Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui partindo para a estreia de uma nova série de fantasia, A Roda do Tempo, na Amazon Prime. Could be warmer. I'm impressed they have this at all. It could be warmer. Pois bem, pessoal, já vamos combinar uma coisa aqui logo de partida. Sim, eu vou fazer uma resenha para cada um dos episódios aqui de A Roda do Tempo. E por quê? A Amazon Prime lançou os 3 primeiros numa tacada só aqui nessa sexta-feira. Sim, eu também vou continuar do mesmo jeito a fazer análise de um por vez. Ou seja, hoje eu faço análise do primeiro episódio, amanhã do segundo e, claro, logo em seguida, no dia seguinte, do terceiro episódio. E depois, os outros 5 restantes da primeira temporada, sempre às sextas-feiras. E no mesmo horário sempre normal, às 6 horas da tarde. Então já fica combinado, se você vai curtir junto comigo aqui esta nova série de fantasia, assina o canal, clica lá no sininho para ser notificado. Bom, o que temos por aqui? A Roda do Tempo, uma grande obra de ficção, de pura fantasia, de alta fantasia, ou seja, aquela fantasia onde se cria um mundo muito vasto, lotado de personagens que aos poucos a gente vai conhecendo e também muitas características que vão se entrelaçando. É o tipo de produto que todo mundo gosta, com certeza, principalmente para quem já acompanhou anos atrás a Guerra dos Tronos, né? Aquela grande obra de R.R. Martin. Pois é, e claro, a gente não pode deixar de dizer que sim, digamos que quando se fez o sucesso de A Guerra dos Tronos, todo mundo quis imitar, né? Procurar alguma obra que tivesse o mesmo impacto. E claro, todo esse produto aqui produzido por Robert Jordan, A Roda do Tempo, era um bom candidato. Só que demorou a sair do papel exatamente algum produto. E claro, a pandemia ainda atrasou alguns anos nas últimas oportunidades. Enfim, finalmente estreou A Roda do Tempo, uma promessa de ser algo bastante vigoroso e que vai durar bastante. Inclusive, a segunda temporada já foi confirmada antes de estrear aqui essa primeira. Claro, isso não quer dizer nada. Na verdade, a produtora pode confirmar a produção da segunda temporada, mas se não tiver audiência, se cancela tudo e finge que ninguém falou nada a respeito. Mas vamos ver como se desenvolve. É uma temporada curta de apenas 8 episódios, ou seja, tudo tem que ser bem rápido. Aliás, uma das primeiras críticas que eu já ouvi falar passa mais ou menos por aí. Mas vamos ao contexto primeiro, né? Sim, A Roda do Tempo, uma obra de Robert Jordan. Eu tenho aqui o volume 4 e vocês, claro, podem perceber um belo de um tijolo. Essa obra está completa, ao contrário de A Guerra dos Tronos, né? Pois bem, está completa, mas infelizmente, né, o Robert Jordan ele faleceu antes de publicar o último volume, que seria o 12º. Depois se convocou um outro escritor, foi o Sanderson, né? A viúva do escritor, do Robert Jordan, convocou ele para terminar, né? Tinha bastante apontamento a respeito ali do que seria o episódio final, ou o livro final, né? O 12º, e o Sanderson resolveu dividir tudo que ele encontrou ali de apontamentos em 3 outros volumes. Pois é, então tudo acabou ficando, toda a saga aqui de A Roda do Tempo, em 14 livros. Aqui no Brasil só foi publicado, por enquanto, 7. 5 mais 2, 7. Eu tenho acho que uns 3 livros. Eu tenho o volume 1, o volume 2... Não, 2 ainda não comprei. O 4 e acho que o 6. O restante eu ainda estou para comprar. E eu não comecei a leitura ainda. Devia, né? Bom, o primeiro volume tem 800 páginas. Esse aqui, o 4, tem 992. Olha que belezinha. Fácil de acompanhar essas histórias longas, né? Pois bem, vários livros aqui dessa saga são muitas e muitas páginas. Ou seja, é um negocinho puxado. Deve ter muita coisa realmente para a gente acompanhar. E como eu comentei, né, ali no começo, algumas críticas que já se fizeram aqui a respeito desses 3 primeiros episódios é que muitas coisas estão aceleradas. Bom, na verdade eu não cheguei a fazer uma confirmação, mas eu acho que eu vi em algum lugar que a primeira temporada meio que engloba todo o primeiro livro. Será que é isso mesmo? Não sei, mas não importa. Como eu não comecei a fazer a leitura, tudo vai ser novidade para mim. Espero no ano que vem começar a leitura e aí sim começar a me interessar mais, ou me inteirar, melhor dizendo, a respeito do conjunto aqui desta narrativa. Sim, esse primeiro episódio tem lá os seus probleminhas, mas de qualquer forma apresenta o básico, que claro, todo mundo percebeu, é um mundo onde as mulheres têm poder, literalmente, né? Poder mágico. E parece que quando o homem se mete a também dominar a magia, meio que se lasca todo. E no caso, aliás,
esse conceito geral da série já apresentado logo de cara, não tem nenhum respiro. Você já vê a personagem principal, né, que a Rosamund Pike interpreta, que é a Moraine. Estou dando uma colinha aqui no site da Amazon. Moraine, né? Que é uma espécie de feiticeira, maga. O que a gente pode considerar que é? Bom, ela tem um nome na verdade na série, né? Aes Sedai. Ok, são mulheres que detêm então o poder da magia. E claro, elas estão cientes que um dia um homem tentou fazer isso, né? Dominar essa coisa toda poderosa e meio que lascou com o mundo, né? As trevas começaram a dominar a luz e o mundo quase que se acabou. Bom, então está bem decidido logo de cara aqui que sim, temos um conceito de mais outra história de fantasia que vai trabalhar basicamente o bem contra o mal. Não é o contrário, o mal contra o bem. Acho que é isso, né? Mas o embate dessas duas grandes forças. E justamente, quando este cidadão, aquele homem que meteu os pés pelas mãos, meio que ferrou com o mundo, quem salvou tudo, claro, foram o conjunto de mulheres intituladas Aes Sedai. Se resolveu e meio que acabou a história. Não. Na verdade, ele está sendo renascido, ou digamos que ele já até já nasceu. Na verdade, 20 anos atrás, uma criança, né, que já tem o dom de ser talvez esse novo cidadão que possa ferrar com o mundo novamente. Mas ele também pode ir para o lado do bem, e aí que está a questão então básica da série. Esta personagem principal, a Moraine, ela vai tentar achar este predestinado a usar o seu poder, seja uma criança que é do sexo masculino ou do sexo feminino, ainda não se sabe, né? Que ela vai realmente trilhar o caminho da luz. Claro que terão as forças opositoras que tentarão pegar esta criança, quer dizer, não é mais criança, já passou 20 anos, já está chegando à fase adulta este cidadão, que corre perigo também de ir para uma parte das trevas. Enfim, uma premissa super da simples. É o que tem que acontecer. Tem que descobrir quem é o sujeito e um dos dois lados tem que se valer dele para ou salvar o mundo ou para destruir o mundo. Simplesmente isso. É até fácil de entender, a série não tem nada complicado, em comparação de novo com a Guerra dos Tronos, que é uma salada política, mas que era sensacional. Tinha ótimos episódios lá, a saga do R.R. Martin. Bom, o problema então aqui é que realmente os personagens são um pouquinho, talvez, apáticos, talvez genéricos. A gente não consegue determinar, neste primeiro episódio, um grande personagem. Sim, temos a figura super importante da Moraine, que, claro, é capitaneada pela atriz Rosamund Pike. É bem definido, acho que ela vai ser tipo o protagonista que vai até o fim da série. Suponho, né? Não sei, também não li os calhamaços, né? Não comecei nenhum dos tijolos. Enfim, sim, essa história aqui tem uma pegada diferenciada, ou seja, a gente talvez não precise temer pela morte dos personagens principais, como é lá na obra do A Guerra dos Tronos. Parece que a maioria acho que vai sobreviver durante muitos e muitos livros, talvez em muitas e muitas temporadas. Bom, mas claro, não é apenas a Moraine que é protagonista aqui dessa história, ela também tem o seu guardião, que é o Lan, acho que é isso, né? Deixa eu dar uma colinha aqui, é o Lan o nome dele? Sim, Lan. Quase um cara que manja das espadas, mas é aquela coisa. Enquanto Moraine domina toda a magia, ela só fica fazendo os seus movimentos de braços e mãos, né? Bonitinho. Mas o cara vai na espada lá e derrota os bichos feios que, por exemplo, aqui no primeiro episódio já apareceram. Bom, essa é a dupla principal. E eles estavam atrás justamente daquele cidadão ou cidadoa que nasceu, agora já tem lá pela casa dos seus 20 anos, e pode ser o novo dragão, né? Um novo ser que pode ferrar ou não com o mundo. Bom, temos 4 candidatos, todos eles residiram no mesmo lugar, né, chamado de Dois Rios. E basicamente esse primeiro episódio está focado nisso, nessa dupla de heróis, encontrar justamente os candidatos a serem um novo dragão. E no caso são 4 homens, ou 3 homens e uma mulher. Agora o nome deles? Bom, fugiu de novo. O nome dela é complicado, até agora não consigo decorar. E Gwen, pois é, uma candidata a ser uma protetora ali da região. Eu não sei, aliás, se é uma protetora só ali de Dois Rios ou vale para o universo inteiro aqui de A Roda do Tempo. Realmente eu não entendi direito, mas ela é uma candidata a ser uma sabedoria, né? O título é desta persona ali naquela região, que é uma defensora do local. Não sei se ela tem dotes
mágicos também, ela ouve o vento. É o máximo que eu entendi agora. Na verdade, o máximo que foi explicado sobre esse conceito dessa persona, né? Ela está sendo uma aprendiz de uma outra que também participa aqui da série, que tem um nome mais esquisito ainda, né? Deixa eu ver aqui o nome dela. Nyanaeve. Pois é, que é a atual sabedoria ali daquela região. Ela quer então uma sucessora para ela. O problema é que precisa de um certo celibato, né? Então a jovem, então, que eu esqueci o nome, caramba, olha os dois nomes difíceis, Egwene, né? Ela tem um namorico com o Brad, é Brad o nome dele? Não, Rand. Rand, que vive nas montanhas. Ele não está exatamente ali no vilarejo de Dois Rios, vive na montanha com seu pai. Enfim, eles têm um namorico desde a infância. Ou seja, já está apresentando, claro, para a gente os personagens, mas uma coisa bastante suave. Aliás, falando nos dois personagens, por exemplo, e também os demais outros candidatos, nos livros eles têm umas idades muito mais jovens. Pois é, eles foram envelhecidos aqui na série de TV, justamente para ficar um pouco mais crível que essa aventura possa ser algo de, digamos, séria, que não vai ser levada assim na galhofa por ser uma história de jovens adultos, né? Ou seja, aquela coisa que ninguém bota fé, tipo o público comum, né? Basicamente, nesse ponto que eles envelheceram um pouco mais seus personagens, para dar um pouquinho mais de credibilidade. Porque se fosse um bando de gente ali por 16, 17 anos, seria uma coisa assim, tendendo talvez, aquela coisa que a gente não gosta muito, né? Tipo malhação, né? Sabe? Realmente isso não dá grande estopo para o produto. Então foi bem envelhecer eles. Não é o caso, por exemplo, de novo fazendo comparação, né, com Guerra dos Tronos, que lá foram envelhecidos os personagens porque a série ela trabalha muito com sensualidade e não dava para ter umas crianças, né, por exemplo, ou idades mais baixas. Então todo mundo foi mais envelhecido. No caso aqui isso nem é problema porque logo nesse primeiro episódio não se vendeu nenhuma sensualidade e teve dois momentos, claro que podia acontecer isso e realmente passaram batido. Bem suave, não vai ter nada demais, né? Peitinho? Não, não vai ter. Enfim, com certeza não. Então, realmente, só se envelheceu os personagens para dar um pouco mais de seriedade ao produto. Mas mesmo assim, eles ainda têm uma aparência super jovens. Eu estou olhando para o lado porque eu estou olhando para a cara dos personagens, né? Os outros dois que temos aqui, também tem o Perrin, que era casado, né? O único deles que era casado, e é o que tem a história mais trágica aqui para ser contada nesse primeiro episódio, porque justamente quando tem um ataque lá na vila, ele acidentalmente mata a sua esposa. O problema acontece por aí, na construção desse roteiro. A gente está acompanhando, a gente percebe ali na cena que os monstrengos lá, os Trollocs, né, eles estão atacando lá a casa justamente do Perrin e da sua mulher, a Layla, se não me engano. A gente sente a tensão, né? É um bichão só que está atacando a casa deles, mas eles estão lutando. A Layla é muito mais forte, né? Aliás, havia sido mostrado que ela estava até trabalhando como ferreira e ele não, né? Achei uma coisa curiosa, né? Mas enfim, a todo momento parecia até que ela ia sobreviver, porque ela estava mais forte na luta e ele um pouquinho mais travado. E no final das contas, ele acaba matando ela por acidente. Aquilo tem um impacto muito interessante, né? Claro, a gente não teve contato suficiente com os dois personagens, mas mesmo assim dói um pouco. Mas esse é o problema que eu estava dizendo. A gente não tem uma certa afinidade com esses personagens suficiente para doer mais ainda. E depois isso também não é proporcionado para a gente em termos de o que acontece a partir dessa dor dele. Sim, tem aquele detalhe bem en passant, que ele leva o corpo da esposa lá e deixa junto dos outros mortos ali no ataque dos bichões, mas não é o suficiente, né? Nesse episódio ainda poderia ter sido um pouco mais trabalhado isso, principalmente porque é a única história mais densa que temos por aqui. As outras são um pouquinho pueris. De novo, né? Se fossem personagens mais jovens ainda, isso aí ficaria muito mais diluído. Ainda bem que realmente envelheceram todos esses personagens. Isso dá um pouquinho mais de densidade. Mas, realmente, só a história do Perrin que foi a mais atrativa, para uma audiência mais adulta, que eu quero dizer. E o outro personagem é aquele que pode ser considerado até mais adolescente, que é o Matt, né? Que é o ovelha negra da família, né? Aliás, a mãe dele, né, já diz, né? Sacanagem, né? Falar que ele vai ser um traste tal qual o seu pai, né? Que é um cara que fica rondando as mulheres ali do vilarejo, não tá nem aí com a esposa, que não dá para entender direito se ela é um pouco desajustada.
ele tem aquelas duas irmãs, né? Ele tentou protegê-las durante também o ataque lá dos bichões. Pois é, na verdade também esse episódio ele se baseia muito justamente nesse ataque desses tais vilões. Quer dizer, não são os vilões, né? Eles são soldados do vilão que provavelmente vai ser apresentado no próximo episódio, né? Os bichões ali, aqueles seres bestiais, né? Com chifres, né? Altos, né? Todos de 2 metros praticamente de altura, basicamente aparecem para dar um contexto de perigo ali aos atores, aos personagens da história, e também para dar uma ação também para o episódio de estreia, que não teve nenhuma até então, né? Teve aquela coisa lá no comecinho que mostrava aquele homem, aqueles 2 homens fugindo de mulheres, né? Que também, uma delas, depois a gente entende, também parece ser uma ex-Sedai, né? Porque ela também tem o mesmo anelzinho, né? Bora lá, era um vermelho, aqui da Moiraine é um anel azul. Mas de qualquer forma, sim, ela estava meio que naquela de fiscal, né? Ou tipo soldada, né? Pô, o cara tem poder, então vamos tirar o poder dele, né? Basicamente isso. E o Moiraine estava lá em cima no penhasco junto com o seu guardião e constatando, não é esse sujeito, é outro. Bom, ela na verdade sabia que ela precisava ir até 2 rios e procurar esses 4 jovens aqui principais. E basicamente, né, depois que Moiraine e junto com o seu guardião ajuda a salvar, ajuda não, são eles mesmos que salvam aquele vilarejo de 2 rios, né? Se não fosse pelos dois, todo mundo ali teria sido destruído, inclusive os 4 candidatos a ser o futuro dragão. Ou seja, eles salvam e depois o Randy tem uma atitude meio esquisita, né? Onde ele tinha acabado de ver aquela Aes Sedai salvar o seu pai, porque ele estava contaminado lá pelo veneno dos Trollocs. E logo de cara, acabou de ver o pai sendo salvo por ela, já acusa ela, ó, tudo isso aconteceu logo depois que você chegou. Uma coisa meio pirada, né? Mas tudo bem. Talvez outra história meio acelerada que aconteceu aqui, justamente na fala desse personagem. E ela diz, né? Bom, eu estou aqui pelo mesmo motivo que os vilões. Vim procurar vocês 4. Agora é uma coisa curiosa, né? Por que são os 4 da mesma localidade? Por que não é de regiões diferentes ali do universo ali dessa história? Também não entendi direito. Uma coincidência forçada da história? Pode ser que sim, pode ser que não. Talvez isso tenha sido condensado ali para todo mundo ali dentro do mesmo vilarejo. Pode ser algo possível de ter acontecido. Mas enfim, aí também é outra coisa esquisita do roteiro. Ela então fala, olha, e o guardião percebe, né, que está vindo mais 300, né, Trollocs lá descendo a montanha, e ela fala, Moiraine, precisamos ir embora, precisamos ir para tal região que é a da Torre Branca, né, isso, né, eu acho que é onde fica o conclave, né, das Aes Sedai. Vocês precisam ir lá, não interessa qual que é exatamente o dragão, mas vocês são candidatos, então temos que ir embora daqui. A coisa estranha é que ela convenceu os 4 a ir embora junto com ela, assim, ó, só por falar. Eles não tinham exatamente motivos, claro. O único motivo que eles tinham era, tá, aqueles bichos estão vindo em maior quantidade ainda, não teremos chance. Mas aí eles não se questionam, tá, a gente vai com você, mas e as nossas famílias, nossos amigos aqui do vilarejo, eles vão morrer? Porque não se falou isso, não se mencionou, olha, eu protejo vocês 4, mas o resto do povoado tem que se virar. Se organizem, ajuntem as malas e piquem mula daqui. Não foi falado isso, só apareceu eles indo embora e o pessoal ficando ali. Na verdade, eles vão ser massacrados. É uma conclusão meio óbvia, né? A não ser, claro, que aconteça alguma coisa diferente no episódio seguinte. Eu achei aquilo muito esquisito. Devia ter uma certa explicação ou um interesse daquela protetora. Aliás, falando em protetora, né? É exatamente aquela a sabedoria, que é a Nynaeve, né? Ela foi raptada pelos Trollocs. Uma coisa também misteriosa. Não entendi exatamente porquê. Mas ela é colocada como personagem principal. Ou seja, ela ainda vai retornar aqui para a série. Coisa também estranha. Entendi porque raptaram ela. Aliás, um outro ponto também super esquisito do roteiro, né? O tempo todo, ela até peitou a Moiraine lá quando estava lá naquele laguinho, né? Sagrado ali para a região. Ela falou, ó, não importa quem é você, eu sei que você é poderosíssimo, mas se for preciso eu protejo o vilarejo de você. Fez tudo ela, né? Bom, só que na hora que os bichos vieram, acho que ela demorou quase 2, 3 horas para sacar a faquinha que ela tinha, né? Ela não teve nenhum esboço de proteção na hora que precisava proteger, né? Claro,
quando estava lá na taverna e chegou Moraine, né? Primeiro chegou o guardião dela se apresentando, ela estava com a faca ali, né? Mas só com a mão no cabo, né? Não tinha puxado a faca também, mas toda ali pompuda, né? Então, sou o guardião desse lugar aqui. Mas na hora do realmente perigo imediato, ela demorou a puxar a faca para os monstros. Na verdade, ela não fez nada. Só puxou realmente quando um deles foi atacar lá a uma das garotas, uma das pretendentes, candidatas a ser o novo dragão. Mas só aí, mas também ela mais que gritou com o cara do que usou a faquinha, né? Enfim, também foi esquisito. Eu pensava que ela ia se manifestar com algum tipo de poder, mas o fato dela ser guardião ali, ó, não tem nada demais. Eu pensei que ela ia ser uma tipo de bruxa, assim, em nível mais baixo, feiticeira, não bruxa, né? Feiticeira, tipo a Moraine, mas com poderes um pouquinho menores, né? Mas não, ela só tem a faca mesmo, e ela ouve o vento, eu não entendi. Realmente, talvez tenha faltando aí algumas explicações dos personagens, mas como foi tudo acelerado, deu nisso. A gente não entende direito quais são as motivações dos personagens, né? As capacidades desses personagens. É algo esquisito, no mínimo. Mas o episódio em si, ele é redondinho, ele é funcional, não é decepcionante. Confesso que eu demorei um pouquinho a entrar na história. Não sei se vocês têm essa percepção, que às vezes você começa a ver um universo ficcional, de fantasia principalmente, você demora a acreditar que aquilo ali é um mundo real. Ou seja, se você converger o imaginário para algo real, onde você possa se colocar dentro dele. Ou seja, no começo eu não entendo ainda o local onde a história acontece, eu não compreendo a necessidade daqueles personagens, ou seja, os contextos, né? Eu não conseguia me inserir. Demorei acho que uns 20 minutos até considerar que tá, ok. E eu tive esse problema vendo os trailers antes, meses atrás, quando começaram a ser lançados. Eu olhava para aquilo e falava, nossa, que esquisito, não me parece muito bem produzido, né? Mas é aquela coisa às vezes de os atores, eles não estão ainda entrando eles mesmos dentro dos personagens, ou seja, eles não conseguem passar uma boa interpretação aquilo que o personagem precisa deles. Talvez seja isso. Mas claro, isso vai melhorando no decorrer da série, quando claro todo mundo já vai sabendo o que precisa interpretar. Falando nisso, né, coisa curiosa, né? O personagem do Matt, aquele que tem as duas irmãs, e que é o cara que talvez seja o errado da turma, basicamente, né? O ator, ele não vai participar da segunda temporada que já está confirmada. Por motivos de agenda, ele vai ter que se ausentar e já foi substituído por outro ator. Uma coisa meio esquisita, né? Que aliás vem de uma série também de fantasia que vai começar a sua segunda temporada no mês que vem, The Witcher, que eu também vou fazer análise aqui no Mantado Nerd, com certeza. No comecinho de dezembro eu começo a fazer uma maratona da primeira temporada para nos prepararmos para a segunda. Bom, mas voltando aqui ao que interessa, o primeiro episódio de A Roda do Tempo. Foi um episódio ok, não decepcionou, mas ele é promissor, com certeza, principalmente porque a gente já tem os 2 episódios seguintes já disponíveis para serem assistidos. Pois é, isso facilita bastante a gente não se decepcionar, porque se a gente tivesse que esperar uma semana para isso aqui continuar, começar a engrenar, aí pesaria um pouco mais. Portanto, para esse episódio aqui, ele está ok e é passível de ser aceito. Justamente porque, para mim, me parece promissor. Portanto, para esse episódio de estreia, eu atribuo uma nota, digamos, 4 asteriscos. Eu estou confiante, é uma nota de confiança. Se eu não tivesse confiante, eu podia baixar um pouquinho mais, dar um 3,5 para ele. Mas eu acredito que sim, uma obra que durou 14 volumes, ou seja, uma coisa que teve público, né? Principalmente calhamaços, né? Ou seja, não é uma obra que está muito, digamos, enrolando todo mundo, né? Quando foi publicada originalmente, né? Tinha densidade, as pessoas, os fãs, começaram a curtir cada novo livro lançado. Ou seja, tem muita coisa para descobrir então nesse universo de Roda do Tempo. Por isso que eu estou esperançoso que tudo vai, num crescendo, melhorar bastante. E claro, amanhã a gente já confere se realmente o segundo episódio já começa a fazer com que a gente fique mais interessado ainda pelos personagens e por esse novo mundo criado aqui da pura fantasia, da alta fantasia. Vamos conferir então amanhã. É isso.